De acordo. Então, resgatando o que é o trabalho final que vocês terão que entregar no dia 26, é isso? Eu acho que é 26, né? Então, vai ser, primeiro, tem que ter uma descrição do processo, né, que vocês estão avaliando. O segundo ponto da descrição, depois tem que ter um fluxograma ou um diagrama BPM daquele processo, como ele é hoje. Na sequência, vocês precisam fazer o quê? Uma avaliação desse processo. Essa avaliação crítica, vocês aprenderam que podem fazer isso avaliando tempos, avaliando custos, avaliando processos, avaliando qualidade, avaliando valor adicionado no processo. E a gente aprofundou duas técnicas, a técnica de tempo e a técnica de análise de valor do processo. Foram essas que a gente explorou mais na disciplina. As outras eu só conversei. Portanto, uma dessas duas técnicas que vocês devem usar no desenvolvimento do trabalho. Então, a partir dessas técnicas, vocês vão identificar oportunidades de melhoria, né, que vocês vão ter que destacar. Olha, essas são as oportunidades de melhoria. Daí vocês vão ter que representar isso no novo diagrama ou no novo fluxograma. Como é que é o novo fluxograma com as melhorias que vocês identificaram? E aí, criar um texto de conclusão fechando o trabalho final. Basicamente, é esse o trabalho que vai ter que ser feito. Certo? Ok. Que bom. Então, uma das maneiras de representar fazer a primeira parte do trabalho que é a descrição do processo, se pode usar uma tabela desse tipo aqui. Isso aqui eu fiz isso para um sistema de gestão que eu bolei para uma empresa de distribuição. Então, o que tinha lá na descrição do processo? Qual era a etapa e o que acontecia na etapa e quem era o responsável. Tá? Então, basicamente é isso. Eu pego e tento entender o processo em todas as etapas, o que acontece em cada etapa. Né? Então, com isso, eu consigo ter uma ideia clara do que é o processo para depois a gente poder visualizar isso num fluxo. Então, a primeira etapa, então, por exemplo, aqui, ó, acompanhamento das ordens de compra emitida. Isso quem é responsável é o Paulo. E o que é isso? O que é acompanhar a ordem de compra? É acompanhar a ordem emitida, verificando prioridade, datas possíveis de recebimento. É a ordem que está entrando, tá? Alertar quanto à data de entrada, enfim. E aí depois, chegando a mercadoria, aí eu vou lá, chega a mercadoria, eu confiro a nota fiscal e a ordem de compra. Então eu vou lá verificar se as mercadorias estão listadas na nota fiscal, se essas mercadorias estão de acordo com a ordem de compra, avaliar a quantidade, avaliar a apresentação, ver se não tem nenhuma avaria, avaliar lote de fornecimento, para ver se não tem nenhum produto vencido, e o valor das mercadorias na nota fiscal se batem com o que foi o valor comprado na ordem de compra. Se tiver alguma discrepância entre nota e ordem de compra, eu aciono compras. Então, tu vê aqui, ó, dentro desse processo aqui, eu tenho várias coisas, né? Então, eu tenho uma etapa que é chegada de mercadoria e eu tenho uma série de tarefas e atividades para serem executadas nessa etapa. Bom, daí depois feito isso, que é só a questão da nota fiscal, na sequência daí tem o desembarque da mercadoria e outras coisas que estão sendo feitas pelo Wagner. Tá? Então, se tem problema de documento, nem desembarca. Então tá. Então,
recebi a nota fiscal, aceitei, daí eu vou desembarcar, daí eu vou começar a conferir todos os itens físicos para ver se eles batem conforme a nota fiscal. Né? E aí, caso eu tenha recebimento de item molhado, refrigerado, daí tem outros aspectos aqui. Tá? Então, a ideia da descrição do processo é basicamente essa, é a gente conseguir entender o que aquilo está acontecendo passo a passo, um determinado grau de conhecimento, de profundidade, para que a gente possa depois fazer uma descrição completa daquilo que foi estabelecido. Então, isso aqui é feito por observação, volta lá às técnicas que a gente discutiu lá no início, né? Observação, entrevista e tal. Para eu poder fazer isso, eu precisei conversar com o Paulo. Não ia sair essa informação básica só da minha cachola olhando. Tem que entender como é que tu faz isso, como é que tu faz aquilo. Então, teve entrevista, teve observação, e numa organização muito grande pode ter aqui também uma necessidade da gente fazer algum tipo de questionário para alguém, para poder entender exatamente como esse processo funciona. Perguntas, gente? Eu tenho. O senhor vai disponibilizar esse material no Moodle? Já está lá. Esse fluxo, tá bom então, obrigado. Esse material já está lá, para vocês entenderem, né? Esse aqui já está lá como referência. Estudar e tal, tá? Obrigado, professor. Mais alguma pergunta? Eu tenho. Fala. Aliás, deixa eu pedir para vocês, que até fica legal para mim aqui entender. Quem tem alguma dúvida, alguma pergunta, levanta a mão aqui. Clica na mãozinha ali, e aí fica aqui, eu vou passando a palavra para vocês. Então, Guilherme, por favor. Ok. Fica a nossa escolha o tipo de mapa, porque o meu envolve dois setores, então, duas divisões e uma empresa externa. Eu acho que a gente pode escolher o estilo de mapa. Guilherme, eu acho que para o teu caso específico, eu sugiro que tu uses aí o BPM, que é mais fácil de tu representar isso que tu está falando. Tá? Minha sugestão. Vai ficar mais fácil para ti visualizar e mais fácil para ti trabalhar com esse. Mas tu pode usar o outro. O outro vai te gerar, vai ser mais complicado, tu vai ter que fazer vários fluxos, um mandando para o outro, voltando, vai ser mais complicado. No BPM tu consegue fazer isso de uma maneira melhor. Minha sugestão. A gente tem essa liberdade. Bem. Okay. Alô, tá me escutando, professor? Pode falar, Paulo. Não, desculpa, eu tava falando e não estava sendo áudio. Acho que foi a configuração aqui. Eu não sei, posso entrar então? Senhor, uma pergunta. As observações que o senhor fez ali, porque aquilo ali é um quadro de observações, é correto? Aquele quadro é um quadro de descrição de processo. Eu vou lá e avalio quais são as etapas do processo e detalho o que é aquilo, para que eu possa entender o que é aquele processo. A avaliação num processo maior é feito via observação, né? Concorda? É isso, né? Pode ser por observação e pode ser por entrevista. Normalmente é algo híbrido. A gente, muitas vezes, precisa perguntar para as pessoas para poder entender o que está acontecendo. Entendi. Não, show. Aquele quadro, então, a gente vai ter que montar um quadro igual aquele, se eu entendi, de descrição das tarefas, para depois ir para o fluxograma, é isso? Exatamente. A primeira etapa é exatamente descrever o que é o processo. Pode ser no quadro, via quadro, fica legal. Pode ser um quadro desse tipo que eu apresentei para vocês. Pode ser. Eu gostei disso. Tá, não, tá bom. Obrigado, professor. Baixa a mãozinha aí, Paulo.
Mais alguém? Alguma outra dúvida? Outra dúvida. Deixa eu levantar a Fala, mão. Guilherme. Esqueci. Vamos aprender, né? Vamos aprender a usar o recurso. É bom, é bom. Como eu estava dizendo, no caso, eu queria fazer o fluxo em horizontal. E em cima, na primeira linha, ou coluna, ficaria a minha divisão, embaixo a outra divisão, que aí tipo, é uma solicitação de reserva do auditório. A empresa de fora solicita o auditório, então passa para a minha divisão resolver e depois passar para outra divisão que é a do meu chefe, entende? Então eu posso colocar a minha divisão, a divisão do meu que está o meu chefe e a empresa embaixo ou do lado, uma do lado da outra. Deixa eu te mostrar como é que tu vai fazer isso usando a lógica no Draw.io usando o BPMN, tá? Vamos abrir aqui e vamos fazer isso que tu está falando. Porque eu não sei se teria problema colocar uma terceirizada, uma externa. Não tem problema nenhum. Colocar do Não lado. tem problema nenhum. Tá. Então, tu vai poder... deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Vamos lá. No teu caso específico, tá? Então, tu tá aqui, tu vai colocar uma piscina, tu vai chamar aqui, e essa piscina tu vai chamar... Deixa eu ver como é que eu faço para editar. Não deu certo. Tá. Tu vai chamar isso aqui de minha empresa, tá? Esse é o nome da tua empresa, tá? Para colocar a tua empresa, e aí tu vai colocar aqui dentro da empresa, que é numa piscina, numa raia, a tua divisão aqui, tá? Então, essa divisão aqui, que tu vai chamar de divisão do Paulo. Não, que divisão do Paulo? Tô com o Paulo. O Paulo fala tanto que eu já tô só com o Paulo na cabeça. Então, divisão, tá? A divisão do Gabriel. Então, tá aqui a tua divisão dentro da piscina, e tu vai colocar na outra piscina que tu vai colocar aqui do lado. E aí ver qual que fica melhor para o teu fluxo, pode fazer em cima ou embaixo. Vai botar aqui a gerência, se for o caso. Certo? E aí tu vais colocar uma outra piscina dentro dessa lógica, tu vais colocar outra piscina aqui embaixo, que é a piscina do teu cliente. Então tu vai chamar isso aqui de cliente, ou a empresa tal, que tu está te relacionando. Ok? E aí aqui, ó, tu vais trabalhando as tuas atividades, o teu fluxo do 1 para aqui. Professor, não vou tentar falar tanto hoje, mas eu tô com dúvida. A piscina, onde é que é o quadradinho da piscina? Aonde é o quadradinho da piscina? Isso, no Draw.io lá. É no BPMN lá geral, tu vais vendo lá, ele tem lá pool, piscina, e lane é raia. Ele tem lá, depois, logo embaixo das atividades, tá? Das tarefas, tu tem embaixo das tarefas, tu tem esse símbolo de piscina e raia. E a raia vai colocada dentro da piscina. Obrigado, entendi.
Então, tu vais colocar lá uma tarefa, né? Deixa eu compartilhar aqui. Então, eu tenho aqui uma tarefa de falar com o chefe. E aí, depois, essa tarefa, eu tenho, o chefe está aqui embaixo e ele vai receber aqui, ele dá a tarefa de falar com o chefe, ele vai passar daqui para cá, ó. Aqui eu tenho uma tarefa de, o que é que o chefe vai dizer? Responder. Responder ao Gabriel. Aí a gente ficou com um looping aqui, mas isso aqui é só para a gente se divertir um pouco, né? Então tenho aqui e volta para cá. Pronto, isso é possível. Daí a gente fica nessa brincadeira o resto da vida aqui. Bom, mas entendeu? Aí tu consegue, essa é a ideia de tu conseguir separar, aí a gente consegue fisicamente ver como é que o processo acontece e como é que eu me relaciono com o cliente. Eu posso, por exemplo, se o cliente se eu não tenho grandes, eu posso, por exemplo, pegar eu posso fazer o espaço do cliente menor e posso fazer, por exemplo, com que o trabalho aqui seja maior, né? Então, vou dizer que essa é a minha divisão que tem trabalho, é do gerente é pequena. Daí eu tenho aqui todo esse trabalho fazendo com que essa piscina, essa raia aqui seja grande. Então, isso tu podes gerenciar do jeito que for correto, adequado, tá? E aqui tu tem como tu trabalhar isso dentro dos campos. Bom, mas o meu desafio para vocês é a gente pegar, deixa eu ver aqui, não está aqui, onde que está? Aqui, ó. A gente pegar esses dois itens aqui, tá? Isso aqui é só uma entrada da ordem de compra, daí depois eu tenho essa atividade, esse conjunto de atividades aqui e esse outro conjunto de atividades aqui. Vamos tentar fazer. Vocês estão aí com o Draw.io aberto? Hein? O que vocês acham? Vocês conseguem abrir o Draw.io para a gente fazer um trabalho? Hein? Dá para a gente trabalhar? Sim. Então a gente pode fazer isso. Vocês estão com esse material lá no Moodle, a gente pode começar a trabalhar aqui para que a gente possa trabalhar um pouquinho utilizando esses conceitos, tá? Então aqui eu tenho mesma empresa, duas áreas diferentes, tá? Eu tenho uma área do chefe, que é o Paulo, e uma área de desembarque de mercadorias, tá? É uma empresa com duas áreas. E eu tenho uma entrada, que é um evento de entrada, que é ordem de compra. Certo? Então, a partir disso, nós vamos desenhar, então, um BPM. Pode ser? O que vocês acham? Pode ser? Então, aí, então, em cima, Pode vamos fazer ser. o seguinte. Então, a gente trabalha aí uma meia hora, tá? E eu vou até parar aqui um pouquinho a gravação. A gente trabalha uma meia hora e aí depois vamos avaliar o que saiu dessa brincadeira aí. Tá bom? Professor, Oi. eu só não vou conseguir fazer nesse momento, tá? Eu vou acompanhando, mas não vou conseguir fazer nesse momento. Não, tudo bem. Mas o importante é que vocês, quem puder, é bom meter a mão na massa para que pegue o jeitão, senão daqui a pouco não vai conseguir fazer. Sempre que for possível meter a mão na massa é bom. Beleza. Tá bom? Então eu vou interromper a gravação aqui agora e depois vocês me lembrem para eu gravar de novo, né? Porque senão daí vocês vão perder, tá?
Bom, então, gente, voltando, eu tenho aqui, no processo, eu tenho a entrada, então eu tenho um evento de entrada que é o acompanhamento das ordens de compra. Na primeira grupo de atividades eu tenho, quando chega a mercadoria, antes de desembarcar, eu verifico se a nota fiscal de recebimento bate com a ordem em aberto. Tá? Aí eu avalio quantidades, apresentação, lote, etc. Caso tenha uma discrepância disso, entre a nota fiscal e a ordem de compra, eu aciono compras para ver o que a gente faz. Então, nesse caso aqui, eu representei isso da seguinte forma. Então, o Paulo está acompanhando a ordem de compra aqui e acompanha a chegada de mercadorias. Esse acompanhamento é pelo documento ordem de compras, tá? Quando chega a carga, chega a nota fiscal. Aí a gente verifica se a nota fiscal ela está listada de acordo com a ordem de compra que eu já estou acompanhando aqui. Se não tiver legal, eu entro em contato com compras. Se não, eu dou sequência ao processo de desembarque. Ok? No processo de desembarque, a gente desembarca e depois avalia 3 coisas. O processo de conferência de volumes, para ver se os volumes que existem são iguais aos da nota fiscal, se as quantidades estão corretas, se a apresentação está correta. Essa é a linguagem deles lá, que diz que tu tem vários produtos que podem ter apresentações diferentes, né? Avaliar quantidades, lotes, se está tudo de acordo com a nota fiscal. E o caso seja item molhado, eu também meço a temperatura. Tá? Se tiver alguma discrepância dessas coisas todas aqui, eu providencio a devolução disso. Pergunto para vocês, essas coisas todas que ele está falando aqui, de conferência de volume, de quantidade, de lote, isso é feito ao mesmo tempo ou é feito faz uma coisa depois faz outra? O que vocês acham? Ideal por partes. Geral é por partes. Para mim é por partes. O ideal é que seja por partes, até para que ele acompanhe a quantidade direitinho, a descrição dos produtos se bate com a ordem de compra, é mais fácil. Então, aí já vem uma forma, dependendo de como é que tu considerou o processo, como é que tu observou o processo, tu pode enxergar isso de ser em paralelo ou em partes, fazer uma coisa de uma vez e uma coisa de outra vez. Eu, no meu desenho aqui, representei eles todos como acontecendo no mesmo momento, tá? Não sei, eu não me lembro mais como é que era na prática, vou confessar para vocês. Então, eu tenho desembarque de mercadorias aqui, isso é uma atividade que de fato acontece antes, e aí depois tu vê aqui o meu gateway, ele é de mais, né? Mais que são de coisas que acontecem ao mesmo tempo. Eu tenho aqui conferência se o volume existente é igual à nota fiscal, avaliar se as quantidades, lotes, apresentação, etc. E caso o item seja molhado, eu também avalio a temperatura. Se alguma dessas 3 coisas aqui, e esse aqui é um outro tipo de gateway que a gente usa, que a gente chama de... Deixa eu pegar ele aqui para vocês. Ele está aqui. Eu trouxe ele exatamente para que vocês pudessem ver essa forma, que é múltiplo, tá? Quando a gente está falando o senhor pode subir depois paralelo... Oi? Depois o senhor pode subir um pouquinho, só para tirar uma foto? Do que tu quer tirar foto? Desse esquema aí. Não, eu digo descer um pouquinho isso. Do início ali. Tá? Então, esse aqui é um gateway de coisas que são onde múltiplos eventos, se vocês forem olhar lá no material de referência de vocês, tu tem esse tipo de gateway quando eu tenho múltiplas
eventos que acontecem em paralelo que podem gerar uma determinada situação, tá? Esse aqui é qualquer uma dessas situações pode gerar devolver a mercadoria. Tá? Se não, daí depois tu tem uma sequência. Muito interessante a forma de descrever os tópicos e do que pode dar errado e como devolver. Achei interessante isso. É uma forma diferente, né? Porque tu vê, para representar isso num fluxograma tradicional é um problema, né? Eu tenho que colocar pelo menos 4 decisões diferentes, né? 3, 4. Confere, 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 e aí depois joga lá para devolver a mercadoria. Aqui tu tens uma maneira mais simples de poder fazer isso. O senhor desceu de novo, pode subir mais um minutinho só para me tirar foto? Do que tu tá querendo agora? Isso aqui eu vou publicar isso aqui lá para vocês também, lá não. Aí vocês têm ideia, vão ter acesso a esse diagrama aí também. Tá? E aí, na sequência, a gente continua fazendo. Tá? Agora a gente poderia pegar, por exemplo. Opa, peguei o errado aqui, que eu tinha separado e aí acabei me atrapalhando. Então, eu tenho na sequência aqui o processo de devolução de mercadorias, né? Que é o procedimento da devolução. E aí eu também tenho 3 alternativas, ó. Se é parcial, se é total, se é item molhado, tem que mandar a foto do termômetro, e a devolução dos pallets também. Vamos tentar desenhar esse processo de devolução agora? Vamos lá? Vem? Vamos. Então tá, eu vou fechar aqui de novo e aí a gente faz mais esse desenho aí, tá? Daqui mais uns 20, 30 minutos para a gente desenhar isso. Ok. Que vocês vejam como é que a gente está fazendo, tá? Então vamos lá. Tá muito fundo, né? Para poder passar. Alô, vocês estão por aí? Sim, toca a ficha. Ah, então tá. Já todo mundo quietinho, não vi se tinha gente. Bom, então vamos lá. Estão vendo aqui? Então, na devolução de mercadorias, a gente tinha proceder à devolução parcial, é aceito o recebimento das mercadorias, total, tem que devolver 100%, e se for item molhado, tem que ter pallet, né? Esse aqui eu esqueci, viu? Não registrei, teria que ter, daí fazer aquele colocação de múltiplo, né? Outra possibilidade. Então, como é que eu representei isso? Basicamente desse jeito. Vocês estão enxergando? Então, entra para o outro setor, no outro setor, que é o setor de devoluções, e aí eu tenho ou, né? Ou parte
da entrega é aceita, daí eu tenho uma devolução parcial, que finaliza, ou todo lote é rejeitado e eu tenho uma devolução total, ou se é um produto molhado e rejeitado, eu tenho que incluir a imagem do termômetro. Uma maneira bem simples assim de fazer a representação. Dúvidas sobre a forma? Oi. Qual é o próximo passo para linkar para o fiscal? O próximo passo? Isso. Bom, o próximo passo, a gente pode até fazer uma comunicação aqui, ó. Vamos pegar aqui, deixa eu voltar. A gente tem aqui, isso aqui que é legal, eu fiz aqui numa segunda página, tá? Vocês podem usar. Então, na primeira página eu tenho a devolução da mercadoria, aqui eu posso ter uma saída, se não devolve a mercadoria, eu posso ir para o setor, a próxima que é o fiscal, né? Então, eu tenho eu posso colocar aqui um elemento de saída, de ligação. Então, vamos botar esse cara aqui. E aí eu colocar uma entrada do fiscal, que é um outro setor, que a gente pode colocar aqui uma outra piscina. Não me lembro, aí eu tenho que ler qual é o negócio do fiscal, mas eu tenho uma outra, a gente coloca aqui embaixo, que é uma outra. Vou botar aqui. Fiscal. Só vai para o setor fiscal se não for devolvido? Pois é, eu acho que não, eu acho que é o contrário, né? Então a gente pode colocar isso para cá assim. Rapaz, eu não me lembro mais de como é que era esse processo deles. Deixa eu... Então, eu tenho o processo de devolução de mercadorias, daí depois transferência da ordem, a nota fiscal para o setor fiscal. Então, é verdade, terminado esse processo aqui, né, eu tenho duas coisas aqui. Ou eu recebo o produto, né, e aí ele faz o cadastro do recebimento do produto do fiscal, está aqui no item 7, ou ele dá baixa e ele precisa entrar. Então, tens razão, aqui no processo, pelo que eu estou olhando aqui, depois que termina aquilo ali, a ordem de compra e a nota fiscal são transferidas para o setor fiscal. Então, eu estou transferindo aqui. Eu posso explicar aqui, dizer que eu vou transferir a mercadoria, que é encaminhando. Agora eu não sei se é esse.
aqui. Vou botar uma outra atividade aqui para cá. Digamos assim, que ele não, se não, ou é ou uma coisa ou outra, e daí transferir. Entrada de mercadoria no box, vou chamar assim, né? E o documento, eu vou ter que... Agora, aqui eu tenho que transferir, não é a mercadoria aqui, né? Isso aqui... Eu tenho que pensar agora a nota fiscal. O que vocês acham, né, do documento lá? A nota fiscal, ela está junto aqui com o processo do desembarque? Tá, né? A ordem, a nota está com o cara lá para a conferência, né? Tem que estar, senhor. O que vocês... Tem que estar. Tá. Então, eu vou ter que fazer alguma... Eu tenho que representar isso de uma maneira diferente. Eu tenho que ter uma entrada aqui, os três convertem para cá e eu tenho que ter duas saídas. Isso aqui eu não posso fazer, isso aqui está errado. Então, eu tenho que ter um ou aqui na saída, que eu vou ou devolver a mercadoria ou vou entrar com a mercadoria. Se eu entrar com a mercadoria, daí eu tenho na sequência... Só que nos dois casos eu tenho que mandar aí o documento para a área fiscal, não é isso? Professor, o senhor não pode ligar todas as três avaliações em uma mesma linha, conectando esse quadrado? Aí, uma ponta o senhor liga em devolver a mercadoria e a outra o senhor puxa uma linha para a entrada de mercadoria. Ligar essas linhas aí em uma só e conectar no lado da esquerda. Estou tentando fazer isso, mas a princípio pode. É complicadinho fazer isso. A princípio seria isso, né? Ele entra, qualquer uma desses... É que normalmente tu faz isso, tu coloca uma lista, isso aqui são todas condições disso, né? Então, aí na saída eu tenho ou devolve a mercadoria ou... Move esse quadrado para o meio, aí fica mais centrado do lado da avaliação de quantidades e apresentação. Esse gate. Isso, né? para o meio, aí conecta todos eles. Quase isso. Tá. E aí ele pode devolver mercadoria, vai lá, vai para ou devolve a mercadoria ou entra a mercadoria. Tá. A gente pode botar até essa parte para baixo para ficar bonitinho. Olha aí, ó, ficou mais bonito esse nosso negócio agora, né? Bom, e a saída desses dois caras a gente pode colocar um link de transferência aqui, porque senão vai ficar muito feio. Vou botar um intermediário, que é aquele com...
aqui. Porque cai esse, tá? Tem que vir até o final da piscina. É difícil nesse... O bisagem, ele é bem mais fácil, dessas coisas não acontecem, viu? É mais fácil de usar. Então... É mais automático, né? Muito mais automático, muito mais... Só que ele exige mais máquina e é mais complicado, tá? Então tá. Daqui eu posso fazer alguma coisa assim, que é dizer que esses caras vão para uma esperam alguma coisa para que eu possa, na saída eu tenho uma espera aqui intermediária, tá? Uma espera aqui intermediária. E após esse tempo intermediário aqui, eu tenho uma entrada e aí eu faço lá meu trabalho no fiscal lá de processamento de nota fiscal. Isso seria uma solução. E aí eu tenho lá depois dar entrada do material no estoque. Eu quero ver se eu acho esse procedimento e para mandar para vocês para ver como é que foi feito na época, tá? Porque a gente fica depois de muitos anos, já é alguns anos, isso aí já tem uns 3 anos, eu acho que eu fiz isso. Eu já não me lembro direito como é que era o processo, daí fica mais difícil da gente desenhar. Mas a lógica é essa daí, vocês entenderam. Obrigado. Mas a lógica é mais ou menos essa daí, né? Vocês entenderam, né?